Dia 26. Entrando em batalha. O fato de termos um relacionamento com Deus não nos isenta de batalhas. Na verdade, é muito provável que no início da caminhada com Jesus, as lutas em sua vida possam até se intensificar. Isso porque temos um adversário que deseja nos destruir, matar nossa fé e nos levar de volta à escravidão do pecado. Satanás, o grande tentador, é quem se opõe a nós, oprimindo, perseguindo e procurando a quem destruir. Sobre isso, o apóstolo Pedro nos alerta. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Não é porque estamos em Cristo que agora estamos isentos de lutas. No Antigo Testamento, Deus havia prometido a terra de Canaã para os descendentes de Abraão. Mas quando estes chegaram para tomar posse da terra prometida, séculos depois que Abraão morreu, perceberam que ela estava ocupada por nações muito fortes e com cidades fortificadas. Deus havia dado para eles, e agora era necessário conquistar a terra. Talvez alguns pensem, mas se Deus nos deu, por que precisamos conquistá-la? A promessa é dada não pela força do nosso braço, mas sim pelo Senhor, que responde à nossa fé e realiza milagres mediante nossa obediência. A promessa foi dada, mas é preciso obedecermos e conquistar aquilo que Deus nos deu. A vida cristã é assim. O apóstolo Paulo escreveu orientações magníficas para os cristãos da cidade de Éfeso a respeito desta batalha espiritual que todo cristão enfrenta. Há uma batalha que travamos diariamente, e se queremos conquistar aquilo que já foi nos dado por promessa, precisaremos lutar. Em Efésios, capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo escreveu: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Ele escreve isso como uma preparação para o enfrentamento diário que temos nas batalhas contra o pecado e o tentador. Afinal, o que significa fortalecer-se no Senhor e no seu poder? A palavra fortaleçam-se poderia ser trocada por encham-se de poder no Senhor, pois ela é a tradução de uma palavra grega cuja raiz é dunamis, poder. Este poder a qual Paulo está falando é o poder que vem através do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus havia dito: Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. O poder é imprescindível para vencermos as lutas espirituais, angústias emocionais, tentações da carne, provações diabólicas e os apelos do mundo.
Se tentarmos vencer estes desafios com a força do nosso próprio braço, perderemos. Poder é derramado em nós pelo Espírito Santo. Por isso, precisamos nos encher do Espírito diariamente para não cairmos nas armadilhas de Satanás e de seus demônios. Por isso Paulo escreveu: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 16. O segredo para não andarmos na carne é nos enchermos do Espírito. Mas como podemos nos encher do Espírito Santo? Paulo responde esta pergunta ao escrever aos Efésios. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai. Todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Em outras palavras, ele orienta a abster-se daquilo que, como vinho, retira sua sensatez e te embriaga, normalmente te levando a atitudes pecaminosas. Talvez para você seja realmente algum tipo de bebida, ou, quem sabe, o entretenimento, ou mesmo algum prazer sensual. Do que você tem enchido o seu coração a fim de aquietar suas ansiedades e dores? Assim como o alcoólatra bebe para afogar suas mágoas, você tem embriagado de quê? Paulo diz não se embriagar mais com estas coisas, mas antes aprender a encher-se do Espírito. Ele também diz que devemos viver uma vida de adoração, louvor e oração, além de uma vida de submissão aos nossos irmãos. Servir os outros traz-nos sentido e alegria à vida. Talvez pudéssemos resumir o ensino de Paulo em 2 simples passos: esvaziar-se de tudo o que te faz pecar e que te distrai, e encher-se de tudo o que se refere ao Senhor, sua palavra e adoração. Nestes últimos dias você tem aprendido a fazer isso no seu quarto fechado. Chorar diante do Senhor, confessar seus pecados, adorar genuinamente, meditar em sua palavra. Agora você precisa transformar isso num estilo de vida. Aprenda a dedicar tempo todos os dias para se encher da presença do Espírito Santo. Se vivermos desta maneira que Paulo fala, teremos uma vida cheia do Espírito. Essa é a razão que em Efésios 6:10, Paulo não diz para sermos fortalecidos pelo Senhor, mas sim no Senhor. A mudança pode ser pequena gramaticalmente, mas é muito profunda na realidade. Nosso relacionamento com Deus, a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, deve ser imersa nele. Assim como no batismo, a pessoa é totalmente mergulhada dentro d'água, representando aí a imersão em Jesus Cristo e o seu Espírito, agora também devemos viver este batismo de maneira prática e diária. Devemos imergir nossa casa, nossos sonhos, nossa mente, nosso corpo, nossas agendas, nossas atividades, tudo em Cristo. Não podemos usar Jesus como uma fonte ocasional de poder e satisfação espiritual.
Devemos mergulhar nele, viver em Cristo e andar no Espírito. Nisto entra o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual muito praticada pelos homens e mulheres de Deus. No Antigo Testamento, os profetas jejuavam. Jesus jejuou. Os apóstolos jejuaram. Os cristãos primitivos jejuavam. E nós precisamos aprender a jejuar. O jejum nos ajuda a aquietar a voz da nossa carne e a se voltar completamente para o Senhor. Não é apenas ficar sem comer, pois envolve dedicar-se em orar intensamente e meditar na palavra de Deus. No jejum, abrimos nosso coração para ouvirmos Deus de maneira mais clara, onde nos aproximamos dele e sentimos mais perto. No jejum, entristecemos nossa alma, nos humilhamos de maneira mais intensa possível, buscando o Pai Celeste, a resposta para o equilíbrio tão desesperadamente necessitamos. Jesus disse que existem tipos de demônios que só saem com muito jejum e oração. Mateus, capítulo 17, verso 21. Ou seja, há batalhas espirituais que precisamos do nosso jejum quando lidamos com envolvimentos profundos no ocultismo. Por exemplo, precisaremos jejuar a fim de nos libertarmos completamente. Práticas intensas de pecado, como vícios e outras compulsões, deverão ser vencidas em meio ao jejum e à oração. Se você ainda está lidando com pecados repetitivos, jejue. Mas cuidado, não jejue como os fariseus, que deixavam as pessoas verem que estava jejuando, para que os considerassem homens santos. Mateus, capítulo 6, dos versos 16 a 18. Ninguém precisa saber que você jejua, além de Deus. Que tal hoje mesmo você começar a se esvaziar de si mesmo e se encher do Espírito? Separe um tempo de sua agenda diária para ler a Bíblia, orar e louvar a Deus no seu quarto fechado. Escolha derramar seu coração diante de Jesus e ele se derramará sobre você. Quem sabe você precisa dedicar algum tempo de jejum. Fortaleça-se no Senhor. Aprenda a ler a Bíblia e meditar nela diariamente. Ela é um alimento espiritual que revigora nossa alma, fortalece nossos braços e nos dá sabedoria. Dedique tempo, hoje mesmo, à leitura da Palavra de Deus e veja como ela te fortalecerá.